Vamos se apresentar então, Jess. Uhum. Certo? Então, para quem não me conhece, meu nome é Victoria. Eu sou licenciada em Letras, Português e Alemão pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atualmente eu estou no segundo ano de mestrado em Estudos Linguísticos na área também de Alemão, pela UFPR. E eu sou casada com o Nixon, quem conhece ele. E ele não está aqui, mas está aqui perto. Pode se apresentar também, Jess. Eu sou a Jéssica. As pessoas me conhecem por Jess porque eu dou muita aula de inglês e os alunos só me chamam de Jess, então ficou desse jeito mesmo. Aceitei que me chamam de Jess. Sou formada em Publicidade e Propaganda, me formei em 2014, e daí entrei em Letras, Português e Inglês na UTFPR em 2015. Estou lá desde esse ano tentando me formar, tá meio difícil, quase impossível, porque as coisas não se conectam. E lá eu trabalhei com muitas áreas em todos esses anos, desde linguística textual, áreas voltadas para a educação, até linguística mais voltada para o significado, que é um pouquinho de semântica, que é estudos do léxico. E por fim eu fui para a área de literatura para fazer análise literária, vendo que eu poderia realmente colocar todas essas áreas da linguística na literatura. Achei muito interessante, comecei a me aprofundar na literatura nos últimos anos, fazendo TCC em literatura. Então eu estou tentando sair dali, tá meio difícil, porque o curso de letras, língua português e inglês, dupla licenciatura, não existe mais na UT. Então é um pouquinho complicado, tá difícil me formar. Então falta só algumas matérias mesmo, e para que eu possa entrar no mestrado de literatura, né? Eu tenho que me formar em letras português e inglês para conseguir entrar, senão, né, tem que ficar esperando mesmo a boa vontade da universidade em oferecer algumas matérias. Faço estágio ali no Pão Diário, com tradução, revisão de texto, criação também de alguns. Então, caso vocês conheçam o Ministério Pão Diário, tem muito material lá que é publicado e é excelente. Eu trabalho lá. Eu trabalho como professora de língua inglesa e um pouquinho de literatura no Colégio Cristão de Curitiba e na Escola Cristã de Curitiba. Basicamente isso. E na rede universitária, né, que liga os grupos cristãos nas universidades. É basicamente isso. Só. Não, é bem pouco, vendo que eu tô ficando velha e não consigo entrar no mestrado nunca. Eu fico, Deus, quando que eu vou entrar? É tão difícil, eu fico, gente, eu só quero me formar. Bem-vindo à minha vida. Daí esse ano eu peguei pra entrar no mestrado e daí dessa crise de coronavírus aí. Mas, não é? Eu fico, gente, deixa eu entrar no mestrado, por favor, só quero estudar mais. Mas, enfim, não dá. Fique tranquilo, é mais difícil sair. Olá! Obrigada pelo incentivo. Eu penso todos os dias por que eu quis entrar no mestrado, porque é só também. Ficou uma sugestão. O pessoal fala. Fica uma sugestão de a gente fazer um encontro sobre saúde mental na pós-graduação, porque já tem artigo e estudo sobre isso já. Gostei, aprovado. Mas pós-graduação faz. Danilo, você que tá dando aula, tem uns pais muito chatos, não tem? Eu sou do combate corpo a corpo, então eu gosto de me relacionar com cada um ali. Combate corpo a corpo. 1000 vezes um doutorado de novo do que ficar aguentando uns pais. Olha. Tem que ir pra tropa de elite, entendeu? Estratégia. Do inglês, estratégia. Vocês todos dão aula no mesmo colégio? Oi? Vocês todos dão aula no mesmo colégio? Não. Eu lido com pai há 12 anos, né? Então já tô acostumado a ter os macetes. Isso que é pai de criança pequena. Ajuda nós. Tô precisando. Eu dou umas dicas depois no privado. Depois. Precisando, gente. Já que a gente tá falando desse ponto, né? No começo da pandemia, quando mudou, né, vamos estudar em casa agora, vamos estudar à distância. Eu sofri bastante, mas o que deu certo foi botar eles para trabalhar, que daí eles podiam fazer eles trabalhar menos. E aí os pais a mesma coisa, os pais tiveram um momento assim de absorver a pressão, agora que eles entenderam que é um pouco diferente. Mas enfim, é difícil realmente levar, é uma mudança e o ser humano não gosta de mudança. Aqui não. É verdade.
Então, basicamente, nós vamos falar sobre a Guerra dos Significados. Vai ter um foco grande no livro, né? Que 2 de vocês têm um exemplar. A gente tem um PDF, eu e a Vicky, estamos aí, só com o PDF. Mas o foco nele será com a Vicky, né? A Vicky vai falar mais sobre esse livro e para que vocês possam entender bem, a gente vai compartilhar, a Vicky, né? Vai compartilhar, no caso, a tela dela com uma apresentação. Então, a gente vai falar sobre a Guerra dos Significados, os enfoques contemporâneos de interpretação. Mas para chegar nisso, para que vocês compreendam do que exatamente nós vamos falar aqui, eu vou fazer uma introdução falando sobre linguística e linguagem. De modo geral, compreendam. Tem gente que faz doutorado em cada área que eu vou falar aqui. Então, é bem geral. E claro que se vocês estiverem em dúvidas, eu vou colocar, né, no final dessa apresentação tem várias referências, as principais, né? Se eu for fazer referência de tudo que eu estou falando, acho que não vai dar boa, vai ficar muito livre. Mas de modo bem simplificado, ele vai estar ali nos referenciais dessa apresentação. Todos vocês conseguem ver? Vocês estão vendo a tela? Sim. 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 Tá. Porque, assim, quando eu coloco em modo de exibição, para mim, eu não vejo mais ninguém. Isso é bem triste, não sei quem está dormindo, quem está feliz. Então, qualquer coisa também, talvez se cair, ou se vocês não me ouvirem, ou não ouvirem a Jazz, avisem, por favor, tá bem? Isso, tá ali no WhatsApp, vamos tentar manter todo mundo conectado com esse texto. Mas nesse começo, só para que vocês possam compreender a dinâmica do que nós vamos apresentar, esse início eu já vou fazer algumas perguntas para vocês. Obrigado, Bruno e o Oscar, que estão colocando o livro. Esse livro é mais para frente. Muito obrigado, mas a gente vai colocar ele mais na segunda parte. A primeira parte será para realmente falar o que é linguagem, o que é linguística, o desenvolvimento das teorias até aqui e a área de letras, para que vocês possam compreender qual área que nós vamos tratar e qual área nós vamos tentar entrar. Não vamos completamente no livro, porque ele realmente é muito grande e fala sobre, vai afunilando em áreas um tanto complicadas de trabalhar tudo num dia só. Então, como está ali na segunda parte, a Vicky vai falar sobre o autor e esses 2 trechos somente, tá? Um outro dia, quem sabe, a gente termina esse livro. Enfim, pode passar. No próximo slide, eu já começo com o que é língua, linguagem e se isso faz parte da ciência, né? E eu pergunto para vocês, eu não vou responder, já está ali uma resposta, né, para que vocês possam pensar, mas eu quero que alguém que está aqui, né, nesse grupo, se já tem essa resposta, poderia compartilhar, falar, eu sei mais ou menos o que se estuda dentro dessa área, por que o homem fala, se o pensamento precede a língua, se a língua precede o pensamento. Alguém tem alguma ideia, alguma resposta a esse respeito? Eu tenho. Fala, abre o seu coração também pra ver. Eu trabalho com... Assim, deixa eu ligar minha câmera, senão fica estranho, tá? Eu trabalho com neurodesenvolvimento, né? Então, do que a gente conhece do desenvolvimento infantil, normalmente a criança demora um período para poder adquirir a fala. Ela tem as etapas de balbucio, depois tem as etapas de aquisição da fala e dos fonemas, né? Só que a gente sabe que, por exemplo, um bebê pensa. Ele tem pensamento, só que não é o pensamento do adulto. A gente não faz ideia direito de como que é o pensamento de um bebê, né? A gente supõe, faz umas pesquisas com computador lá, põe umas telas para fazer ele focar, mas a gente supõe que o pensamento dele existe uma forma de pensamento. O que acaba acontecendo normalmente, pelo menos do que eu já estudei, é que quando você adquire a fala, isso reestrutura o seu pensamento de novo, né? Então, por exemplo, eu trabalho com autismo. O autismo muitas vezes é não verbal. Então, eles têm uma forma de pensar que o pessoal, teoricamente, é primitiva, né? Ele não consegue entender conceitos abstratos, ele não consegue entrar no simbólico da cultura. Mas o entendimento que eu acabo tendo que ter da linguagem, ela é muito pragmático. É muito do uso da linguagem. Eu não entro em campos tipo semântica, semiótica, por exemplo. Sim.
Mas alguém que gostaria de compartilhar algo a respeito disso? Não precisa ser super, eu acho que é isso, não tem problema. Nem os linguistas têm todas as certezas. Eu queria fazer uma observação daquele filme O Planeta dos Macacos. Porque os macacos, eles começam a falar. Só que lá tem um problema muito sério no filme, porque a fala do ser humano não é só uma questão de adquirir inteligência, né? Maior massa cerebral. A gente tem uma mudança anatômica que nos permite falar. Então, é um erro, assim, considerável no filme, não foi assumido por todos, porque ali no filme é feito, mas não teve uma mudança anatômica que nos permitisse falar. Então precisa das duas coisas no ser humano. Precisa da anatomia favorável e a inteligência. Sim, existe mais do que o que foi apresentado, né? Faz sentido sim também. Mas alguém, antes de a gente prosseguir? A participação é livre? Pode... Como? Alguém falou e... meu pensamento assim, é mais assim para o contexto bíblico. Daí eu queria falar sobre isso. Tudo bem? Pode falar. Eu só tá um pouco travado. Eu não sei se só para mim ou para todos, mas parece que você é um computador falando. Assim, a pergunta é por que o homem fala? E a resposta do Bruno foi expressão do pensamento. Certo, Bruno? Mais ou menos. A linguagem quando você nasce, as pessoas já falam com você. Você já viu mãe e bebê? Mãe e bebê, a mãe não cala a boca, né? Então, só que assim, você nasce com o pensamento e você vai adquirindo a linguagem e a linguagem vai moldando o teu pensamento. Mais ou menos isso. A minha visão, assim, do porquê que o homem fala, né? Essa linguagem articulada que está ali no slide, a minha visão do porquê que o homem fala com linguagem articulada, no conceito bíblico, assim, é que aquela divisão do homem, né? Corpo, alma e espírito, é que a gente consegue expressar o nosso espírito através da linguagem articulada. Muito interessante isso. Isso tem muito a ver com alguns estudos relacionados ao próprio tema que está na Bíblia sobre logos, né? Então, isso faz bastante sentido. Poderia falar? Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Bom dia a todos, eu sou o Chuamba, falando de Santa Catarina. Eu sou da área das artes. Acho que nós compartilhamos com as letras e a linguística e a semântica, essa questão do símbolo, né? Eu sempre lembro o exemplo dos meninos lobo, que não houve só um caso, mas vários casos, né? Inclusive documentados. E eles, quando foram achados, se comportavam e usavam a linguagem dos lobos, né? Para poder aprender essa linguagem, eu creio que deve haver algum tipo de pensamento, claro que não o nosso. Então, eu penso que a gente nasce com uma mente que vai se desenvolver de alguma forma, mesmo que não tenha contato com a cultura humana. Agora, a partir de que a gente aprende a linguagem humana, a gente passa a pensar o mundo com essas categorias, né? A começar que a própria palavra oral escrita já é uma categorização, porque ela pressupõe que existe a presentificação no momento da conversa, né, de uma realidade que não tá ali, né? Quando eu falo árvore de Natal, graças a Deus também por isso, eu não preciso trazer cada elemento. Ia ser bem confuso. Cada elemento do mundo para uma conversa. Se eu falar árvore de Natal, imagina, precisasse ter uma árvore de Natal em cada conversa. Então, na minha ótica... Nossa, muito bom teu exemplo. Exatamente, porque ele aparece daqui a pouco. É bem interessante mesmo. Da árvore de Natal, olha só. Vou deixar para vocês colocar mais para frente, então.
Não a árvore de Natal, mas uma outra árvore aparece. Várias delas. Mas enfim, muito interessante. Pode falar. Eu só não sei quem que tá pedindo para participar, gente. Fica muito caras de vocês aqui. Eu falo aqui. Só um último comentário, se puder. Só para acrescentar tudo que já foi dito, né? Eu gostaria de dizer também, eu não sei muito bem, nunca consegui pensar tanto sobre isso, meditar tanto, mas acho que a linguagem tem algo de transcendente, né? Tem algo de divino nela. Tanto pelo próprio Logos, que você já falou, né? No princípio era o verbo, quanto até mesmo os povos antigos, né? Já tinham essa ideia, os filósofos já tinham essa ideia de que o Logos era algo divino, sobrenatural, transcendente. E tanto que a gente é tão maior do que nós que a gente não consegue sair fora da linguagem, né? Porque a gente está aqui falando sobre a linguagem, a gente não consegue se colocar do lado de fora para analisá-la objetivamente. Sim, muito bom isso que você falou. Vai de encontro a vários estudos, mas muitos deles tentam até não responder essas questões, porque a partir do momento que eles respondem isso, né, de forma bem lógica ou algo do gênero, quebra um monte de outras teorias. Então eles fazem várias suposições, principalmente a respeito do Logos, né, que você comentou. Então tem inúmeras teorias que vão dando sentido a isso que a gente está discutindo só aqui. Que a linguística, ela não responde todas essas questões que a gente colocou aqui. Eles criam teoria, conversam sobre, mas eles não respondem. Nunca você vai encontrar um professor de linguística dando ponto final nessas respostas, nessas perguntas. Pois é, uma coisa interessante, até relacionada ao que o Paulo e o Danilo comentaram, pelo menos a gente observa isso no trabalho, é quase como se fosse um salto do desenvolvimento da criança. Quando ela entra no universo da linguagem, a cabeça dela muda. Ela fica realmente diferente. É bem real, assim. Porque eu trabalho com autismo, né? Então são todos muito diferentes. E você vê bem explicitamente aquele que é bem mais um grau mais severo, que tem uma forma mais concreta de pensar, e aquele que entrou no universo simbólico. Ele entrou no universo simbólico, ele dá um salto assim de compreensão e tal. Não dá para dizer que é uma escadinha. Ele pulou mesmo, assim. Bem interessante. Sim. A gente não vai se deter tanto nesses aspectos aqui, a gente vai se aprofundar um pouco mais, porque foi daqui que muitas perguntas começaram a ser feitas dentro da linguística, para que de fato ela se tornasse uma ciência. Então, aqui eram perguntas, especulações, mas nada de testar algumas coisas. Então, era complicado para a linguística se estabelecer como uma ciência com perguntas que não pudessem ter alguma coisa para estudar especificamente. Então, eu coloquei ali aquele texto para explicar que dentro da linguística se explica que linguagem todos os seres têm, e linguagem articulada, que seria a língua, somente seres humanos têm, porque são capazes a língua é capaz de expressar tudo aquilo que vai dentro, né? Pensamentos, expressões, conceitos abstratos, mas a língua não é só a fala. A língua expressa pelo ser humano também pode usar vários símbolos, né? Isso que é interessante, mas enfim, isso é só para que vocês pudessem entender que a linguística faz essa diferença entre o que é linguagem, de forma geral, e o que é língua, né? Então, a língua realmente é algo articulado na linguagem, que começa a organizar, a estruturar as coisas. Então, aqui, pode passar para o próximo slide. No próximo slide... Só para pontuar. Para agora o pessoal guardar talvez perguntas e comentários, que a gente vai ter um momento para isso. Beleza? Isso. Guardem perguntas e comentários, porque daqui a pouco a gente tem vamos abrir esse espaço para que vocês possam perguntar. Não que a gente vai ter resposta, mas a gente pode conversar sobre. Sim. Vamos lá. O próximo slide, a gente está falando sobre o desenvolvimento das teorias dentro da linguística, né? Essa área, ela não começou como linguística. Então, ali tem várias pessoas, eu vou passar só para eles, para que vocês possam saber o que aconteceu, que veio, as pessoas dentro da linguística conhecem o Saussure e o Chomsky, mas tem muitas outras pessoas que fizeram com que Saussure aparecesse e o Chomsky pudesse chegar às conclusões que ele chegou, porque existiram outras pessoas que estavam refletindo sobre a língua. Então, o próprio filósofo grego e depois Descartes falando sobre a ligação entre o pensamento e a língua é muito importante. Tem muito a ver com o Logos, né, nesse momento.
o ser que de fato pensa é que existe. Então não está relacionado só com a palavra em si, mas com o ser que expressa essa. Então eu acho isso muito interessante, mas existem vários estudos que focam nisso. Tem depois Platão com a ideia de signos, que é realmente muito bem estruturada por Saussure. Os signos seriam objetos do mundo real, as coisas que representam as ideias, né? Daí tem Aristóteles, que está na mesma pegada dele, só que muito mais amplo, né? Eu diria, se for estudar algumas coisas que Aristóteles escreveu, não posso me aprofundar, senão vamos perder. Dentro da ideia toda grega, essa fala é de uma pessoa, eu não coloquei, não anotei. Mas a arte de escrever como correção e elegância foi depois disso. Isso é interessante, que depois de pensarem e refletirem sobre o ser a língua, eles quebram falando que não. Na verdade, a arte de escrever, ele colocou dentro de um aspecto muito específico da língua, quebrou toda a ideia de pensamento que estava sendo construída. Mas tudo bem. Isso gerou problemas em questões de começar a colocar alguns livros e alguns escritos como clássicos e determinar que as coisas fossem escritas naquele padrão, o que gerou alguns problemas, porque como você vai estabelecer um padrão para escrita desse jeito, né, sem você ter uma área de estudo tão grande? Então, os livros e alguns escritos começaram a se tornar a elegância e o modo de escrita daquele jeito é o que deveria ser seguido, nem é sempre assim, mas enfim. E depois eu coloquei o Tomás de Aquino ali, porque nesse período e um pouco depois, se eu não me engano, tenho que dar uma olhada e rever os detalhes, mas muito do que foi sendo a tradução e revisão dos escritos da Bíblia ajudou com que muitas coisas e dúvidas que se tinham a respeito disso começarem a se proliferar, falar, não, mas se é o ser, por que isso está escrito, por que desse modo? Então, é muito interessante que a partir de traduções e revisões da Bíblia começou um desenvolvimento da língua, sem ninguém saber, né? E Tomás de Aquino aqui nesse período, ele começa a falar um pouco daquilo que Saussure vai organizar na ideia de linguística, que é o signo. Também, você pode ver que todo mundo está falando sobre isso, só que cada um deles está pegando um pedacinho da realidade tentando mostrar o que significa isso. E é complicado, né? Porque ninguém consegue trazer à tona isso. Mas todo esse arcabouço histórico, e tem muito mais, isso aqui é só para dar um pouquinho do que significa essa construção das teorias, elas realmente ajudaram Saussure no que ele organizou como material de fato a ser estudado dentro da língua. Em seguida, no próximo slide, vê o Sir William Jones, que começou a organizar um estudo comparativo. Desculpa, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, o Sir William Jones, no estudo comparativo, não, é isso aí mesmo. Ele começa, ele era um jurista, então ele realmente trabalhava com a palavra, porque ele tinha que, né, estruturar algumas sentenças para que pudesse ser aplicadas na sociedade, e ele começou a pensar muito sobre a língua. Ele é um cara que começou a organizar e ver que existiam semelhanças entre as línguas e que existia algo que fazia com que elas existia algo que fazia com que elas se conversassem, né? Como explicar isso para ele na época, né? Ele já estava antecipando um conceito que hoje as pessoas estudam muito. E ele começou, dentro desse período, um estudo comparativo de línguas, porque ele não falava uma só, né? Ele tinha latim, grego, e outras duas que ele começou a juntar, e o inglês, para fazer essas comparações e ver que tinha algo que fazia com que todas as línguas fossem de fato línguas. E dele expressou essa sentença, que a língua é um organismo vivo que nasce, se desenvolve, se reproduz e morre. E a partir do que ele falou, esse Sir William Jones, basicamente o conceito de língua-mãe começou a ser estudado. Existia algo maior, uma língua-mãe, uma estrutura que fez com que outras línguas-filhas começassem a existir. Então é interessante, mas ele não terminou os estudos dele, é só o comecinho, né? E por fim, depois de muito tempo, você vê ali vários anos, né, de diferença de uma coisa e outra. Nesse tempo tem várias pessoas que escrevem sobre a língua,
Mas essa pessoa, o ser humano, o Saussure, o pai da linguística moderna, como ele é dito em vários cursos, ele de fato organizou isso. E você, se você estiver muito interessado em compreender como ele organizou isso para apresentar nas aulas dele e fundamentar a aula dele, você consegue encontrar o curso de Linguística Geral, que é um livro baseado no que ele estruturou como linguística. Então, ele foi o cara que deu início a, de fato, entender a linguística como uma ciência. E ele também desenvolveu ou fez a base da estrutura do que hoje nós estudamos como semiologia, o estudo do signo, né? Dos signos, no caso. Então, é muito interessante você ver todo esse desenvolvimento de teorias. Não foi uma pessoa só, mas ele basicamente compreendeu o passado, tudo que estava sendo estudado, e finalmente conseguiu chegar em um local. Ó, é isso que acontece com a língua, tá? De forma bem resumida. Tá? E o que nós podemos tirar de muito importante da teoria dele é isso que eu coloquei ali na imagem, que tem muita relação com o que foi falado agora há pouco a respeito da árvore de Natal. Nós temos um referente, né? Isso é dentro da teoria do Saussure. Nós temos um referente, as árvores concretas existentes na natureza, o significado, o modelo mental para falantes de língua portuguesa, isso é muito importante. Esse modelo mental, que é o significado, existe desse jeito para nós. Cada cultura pode estabelecer isso de uma maneira muito específica e diferente. Mas as mesmas três coisas ali existem para todas as línguas. E o significante, a forma acústica ou gráfica da palavra em língua portuguesa. Que ainda a questão do significante na teoria dele. Mas isso aqui é só para que vocês saibam do que de onde a linguística partiu e para onde ela foi, para a gente poder falar sobre este livro. No próximo slide, basicamente a gente chega muito rápido já no Chomsky, pulando um monte de gente naquele período que falou muito sobre linguística. Nesse período entre o Saussure e o Chomsky, muitas teorias dentro do som começaram a crescer, começaram a se desenvolver, porque as pessoas começaram a comparar os sons, né? E a partir disso, a ideia de fonemas começou também a ser construída. E a gente pode estudar e traduzir por causa dessa ideia de fonemas que começou a ser construída nesse período, né? Então, a gente consegue traduzir devido a isso, por causa do som, do estudo do som. A gente tem o alfabeto fonético internacional, que quando a gente estuda ele dentro de linguística, a gente começa a compreender como fazer tradução, como trabalhar com sons, enfim. Mais para frente eu vou também mostrar isso na prática, como faria. Então aparece de fato o Chomsky, que ele tinha vários pontos que iam de encontro com a teoria de Saussure, falando, não, isso eu não concordo, isso também não, são vários pontos, várias coisas com as quais ele fala, isso aí não faz sentido, isso também não, isso precisa de mais explicação, mas tudo bem, tudo precisa de explicação. Então, a Chomsky vem com uma ideia muito única e diferente que muda muito a linguística. Ele vem com a teoria gerativista, no caso, ou gerativo transformacional. O que isso significa? Ele queria descrever uma gramática, no sentido de regras de funcionamento da língua, que fosse gerativa, capaz de gerar, no sentido matemático mesmo, sabe? Todas as frases possíveis a partir de um conjunto limitado de regras e elementos. Gerativa. Tem regras específicas e com base nela, a língua refaz cálculos e cria novos elementos. É super criativa a língua. E transformacional, que descreve as regras de transformação entre duas estruturas. Então, além dela gerar novos elementos, ela transforma esses elementos. Isso realmente é estruturar a língua. Se você está comparando quase ela com alguns elementos da matemática, é realmente você estruturar ela. E eu coloquei aquela imagem ali de input, output, porque ele também defende a ideia da capacidade inata da linguagem. E existe esse elemento interno dentro de cada ser humano
que precisa ter contato com algo para que isso saia, né? Ele precisa ter um input que desenvolva a língua e, finalmente, o output que saia essa língua desenvolvida. E esses dois conceitos, né, que eu coloquei ali, realmente, isso aqui é um resumo, gente, tá? Tem muita coisa para chegar até aí. Ele fala muito sobre a aquisição e o aprendizado da língua. Você tem como adquirir língua e aprender a língua. A aquisição da língua, alguém citou o exemplo dos lobos, né, aqui na nossa conversa. Para adquirir língua humana, ou o modo de se expressar humano, essa criança teria que ter contato, né, de acordo com as teorias de Chomsky, até um período com outros seres humanos, para adquirir língua. Então, essa língua faz parte de quem essa criança é, e ela consegue exprimir quem ela é usando a língua. Depois de um tempo, sei lá, essa criança adquiriu 10 línguas, e ela consegue pensar e se expressar por meio dessas 10 línguas. Isso inclui Libras e outras que não especificamente sejam fala. Então, essa criança adquiriu essas línguas fazem parte dela. A partir desse momento de ruptura que Chomsky trouxe, mostrando que existe isso, essa criança não adquire mais nenhuma língua, ela aprende. Então, por isso essa dificuldade, né, e por isso a existência de milhões de escolas de inglês e de línguas para os pequenos, que explicam o quanto é complicado você adquirir língua depois, você só aprende. Então, ela não faz parte de quem você é, faz parte de algo que você vivenciou na sua vida, mas que não é mais quem é você. Então, existe essa diferença e existem muitos estudos e muita gente que discorda e várias outras teorias que vão de encontro a essas teorias de Chomsky. Então, não é tudo, mas é um pouquinho, para que vocês possam compreender do que exatamente ele está falando quando ele diz que nós temos essa capacidade inata. Basicamente, ao ter a capacidade inata, é dizer que todos os seres humanos têm, por exemplo, um trinco e uma chave. Tem um trinco onde você vai colocar a chave. Existe esse trinco dentro de você e tem como você adquirir todas as línguas. Eles estão abertas para que você possa colocar qualquer chave. Mas a partir do momento que você vai colocando as chaves, tem um tempo para elas se fecharem e você não poder mais adquiri-las. Você só vai ter que aprender. Então, sim, as crianças e os adolescentes, segundo essas teorias, estão muito propensas a adquirir não só língua, mas muitas outras coisas, porque tudo está aberto para o conhecimento. E depois vai se fechando. Então, e de modo geral é isso. Existem muitas coisas e problemas nessa teoria que não tem como eu conversar com vocês, porque não dá tempo. Mas, se vocês quiserem, tem trocentos documentários, tem vários arquivos, gente que confronta detalhes, enfim, é muito legal essa teoria. E, graças a ela, muita coisa do que eu estudo hoje, do que eu ensino, depende dessa teoria. No próximo slide, deixa eu só... existe um pouquinho do que ele desenvolveu na teoria. Então, não faço ideia se vocês já ouviram falar sobre isso, mas essa é a árvore de Chomsky. E a gente usa ela para dar aula de sintaxe. As pessoas não devem gostar muito de sintaxe, mas basicamente ela estruturou a área da sintaxe para que a gente pudesse ensinar a estrutura da sentença. Chomsky foi o cara que desenvolveu isso, mostrando que existe sim um padrão ou a estrutura interna que faz com que isso saia. Isso só sai da nossa boca, isso só sai devido ao simples fato de existir essa estrutura. Essa estrutura que é a árvore sintática. Então ali, tá bem pequenininho aqui, mas aquela aluna obteve ontem um resultado espetacular. Existe um porquê dessa estrutura sair, dessa frase sair, e a explicação está na árvore sintática, na árvore de Chomsky. E todo mundo de letras estuda muito isso. A gente faz provas e sofre. Entendemos a sintaxe de outro jeito. Super! Choramos nas provas, mas vale a pena porque você finalmente compreende. Era muito difícil, ficava horas fazendo era uma prova de matemática praticamente, né? Porque você tinha que fazer muito para entender a estrutura sintática das sentenças. Por que elas são daquele jeito? Tem um porquê muito, muito bem delineado e faz muito sentido. Claro que a gente não passa isso para as crianças, para ninguém fora da universidade. A gente estuda isso só na universidade. Dentro das escolas,
A gente só vê a sentença, explica sujeito, verbo, predicado, advérbio, do adjetivo, adjunto, do pronto. Explicamos esses nomes, mas eles não entendem tão completamente, mas se eles ouvissem e compreendessem essa árvore sintática, faria muito sentido. Oh, nossa, então entendi por que sai desse jeito nessa língua, por que tal língua estrutura desse jeito. Então todas elas estão de fato conectadas. Todas elas de fato têm a mesma árvore. Enfim, alguém fez alguma pergunta? Porque eu só recebi o ponto de interrogação. Se você quiser abrir o som para você perguntar. Não sei se eu vou conseguir responder, mas podemos. É Marco, certo? Me ouve? Sim. Vou tentar ver aqui o chat, ver se eu consigo. Pode perguntar. A pergunta dele foi que quando a pessoa um brasileiro se muda para os Estados Unidos, nos primeiros dias ela sonha em português, mas depois de um tempo ela começa a sonhar em inglês. Então, isso seria um contra-argumento sobre adquirir e versus aprender a língua? Não seria um contra-argumento, porque ele ainda está aprendendo. Se ele ficar sem contato com a língua, se ele nunca teve contato com a língua inglesa e foi lá, depois de mais velho, e aprendeu aquela língua e desenvolveu ela, se ele ficar sem estar em contato com a cultura e com a língua, ele simplesmente esquece totalmente a língua, né? Mas existem pessoas que defendem sim que não, de fato, ele vai estar lá no ser dele, mas somente aquela língua dele, a primeira que ele desenvolveu quando era criança, e depois ele foi para muito, muito longe, nunca mais teve contato com aquela língua, de um modo muito estranho, ele ainda sabe falar ela. Isso só fomos que explica, porque, né, para mim também não deveria fazer sentido. Eu fico, gente, mas não faz sentido, ele foi para tão longe, ele não... Mas é a língua mãe, é a língua na qual ele aprendeu a estruturar o pensamento. Então, a língua nas quais ele aprendeu a estruturar o pensamento, ele não perde, ele adquiriu. Ele adquiriu, é ele, é dele, é ele. É tão ele que não importa quanto tempo ele passe sem falar aquela língua ou se comunicar nela. Elas estão lá porque fazem parte de quem ele é. As outras, de acordo com o tempo e um período de nível de aprendizado, muda, né? Ele vai aprender, mas ele vai esquecer se ele não estiver praticando. Ele vai esquecer. E de um jeito único, ele nunca mais vai esquecer aquilo que ele adquiriu. Que faz parte de quem ele é, da identidade dele como sujeito, né? Mas existem pessoas que discordam dessa teoria, tá? Então, tudo bem. Porque tem bastante gente que discorda de Chomsky hoje em dia no ambiente acadêmico, mas que pega a teoria dele para discordar dele. Daí é engraçado. É engraçado. Enfim, no próximo slide... Posso dar uma coisa de Jess? Pode falar. Não, é realmente bem isso que a Jess falou, de bastante gente discorda. E, enfim, por exemplo, a gente tem toda a questão do cérebro, que hoje em dia se pode investigar bem mais. A Jess vai falar da parte cognitiva, por ressonância magnética, enfim. A gente sabe que o cérebro da criança é muito mais plástico, mas hoje em dia a gente sabe que o adulto também, sim, ele pode aprender a língua, não da mesma maneira que a criança, mas ele consegue sim aprender, tá, gente? Então, se vocês estão aí querendo aprender uma língua nova, não desista. A gente consegue aprender quase como uma criança, mas sim a gente consegue aprender diferente. Então isso vai muito do desenvolvimento do cérebro. Vou passar aqui. Não desista, Marco. Não desista, porque é possível sim. Fica bem complicado depois de um tempo, principalmente por causa disso que a Vicky falou mesmo, a não vou conseguir falar essa palavra, mas enfim. Plasticidade. Isso, do cérebro da criança, ele tá aprendendo. Então, qualquer coisa que você colocar ali, ele vai adquirir como identidade dele, né? Então, isso faz sentido. Claro que o Chomsky não estava defendendo a linguística cognitiva, porque ele não é super a favor disso, mas existem essa outra linguística que está no próximo slide aqui, que vocês estão vendo, que, na verdade, ela já tem se desenvolvido desde os anos 70, mas com aquele receio, né? Será que a gente fala isso? Será que a gente afirma essas paradas? Então, hoje na universidade nem tem para você estudar. Se você quiser estudar linguística cognitiva, você vai ter que ir para a área de pesquisa que alguém está estudando. Porque nas matérias acadêmicas do curso de letras, você não vai encontrar ninguém para dar aula dentro dessa área. Para você ver como até hoje o pessoal ainda tem um pouco de receio. Porque se eles afirmarem coisas a respeito do cérebro,
vai ficar difícil continuar com outras, né? Não sei, tem medo de discutir isso. Hoje tem muitos norte-americanos na linguística cognitiva, eu não coloquei nesse slide, mas é o George Lakoff é o cara. Ele realmente estuda muito dentro da linguística cognitiva, mas ele relaciona com as outras áreas. Ele faz uma correlação interessante, ele não trabalha só com uma. Eu não entendo muito da linguística cognitiva, justamente porque eu nunca vi nada na universidade que se aprofundasse. Isso, George Lakoff. Esse cara é interessante, ele fala muita coisa a respeito, se vocês quiserem pesquisar mais, eu dei uma breve, assim, muito por cima, porque realmente exige uma compreensão de outras áreas, porque ele mistura, né? Ele não vai falar só sobre a área da linguística, ele começa a misturar todas as outras áreas, mostrando que existe uma conexão que a gente não está vendo. A gente está falando de língua como se ela fosse uma coisa separada. Não, ele fala, existe uma unidade aí, algo que existe em conjunto, que faz com que ela exista. Eu concordo com ele, mas tem um monte de gente que não. Posso falar a respeito de um filme? Você assistiu aquele filme A Chegada? Da linguagem popular? A Arrival. Sim, aquilo é muito interessante. Mas tem a ver com a linguística cognitiva? Não exatamente, mas uma professora nossa de linguística textual da universidade trouxe esse filme para discutir, porque ele fala sobre alguns aspectos que a gente estuda dentro de semântica e até pragmática, que faz uma relação com o espaço-tempo, né? Então, ele poderia ter uma conexão com linguística cognitiva, mas ninguém nunca citou nas aulas, acho que com esse receio. Mas, enfim, talvez tenha essa relação maior, justamente porque está falando com o ser humano e fazendo ele se movimentar no espaço-tempo. Então, certamente, não tem relação só com uma linguística, não tem relação só com uma área, né? Mas juntando todas elas. Então, eu gostaria muito de estudar linguística cognitiva, justamente porque ela questiona todas as outras, e às vezes faz uma... Mas essa pergunta é interessante, posso até levar para verificar se o filme tem uma relação grande com a cognição, né? Deve ser. Porque essa frase ali, o mundo é mediado por estruturas mentais, está junto desses estudos do Lakoff e do Turner. Não sei quem é esse Turner, mas enfim, são pessoas que estão estudando isso, dentro dessa relação da mente. A mente é que realmente faz com que outras coisas aconteçam. Isso eu não estudei na universidade. Eu estou falando coisas porque eu fui atrás de entender e compreender o porquê que essa linguística é deixada de lado, assim, sabe? Justamente porque ela faz uma relação muito grande com outras áreas, muito grande. Mas, enfim, acredito que nos próximos anos ela já vai estar incluída, porque não tem como deixar tanto tempo essa área fora do ambiente acadêmico, né? Ela está incluída em psicologia, em sociolinguística, em outras, mas dentro do curso de línguas, não. Talvez como especialidade. Eu perguntei justamente por causa da descrição do mecanismo de processamento, da experiência cultural e social. E no filme eles abordam que a linguagem deles é articular porque eles vivem num... Então, uma coisa puxa a outra. Eu acho que em algum momento, agora esqueci o nome da personagem, mas que é especialista em línguas, ela fala, ela tem uma teoria no filme que diz que o nosso cérebro ele é estruturado conforme a língua que nós aprendemos. Sim, ele se estrutura dessa forma, mas o filme brinca, né, com você, mostrando que esses aliens que têm uma língua diferente, aliás, o filme todo foi baseado, foi para que eles montassem algumas teorias no filme, eles tiveram que falar com linguistas das universidades americanas, não só uma, mas tem um documentário que fala como eles fundamentaram o filme, mas esse método que ela explica é para falar que, por exemplo, os seres humanos, eles vivem desse jeito, com esse tipo de tempo e espaço, devido ao uso da língua que eles fazem. Os aliens, eles foram além, eles transcenderam a língua, mais ou menos isso, e a linguagem. Por quê? Porque o modo como eles estruturaram a linguagem deles, é tão além do que aquilo que pensamos, que eles conseguem se movimentar no espaço e no tempo. Então é muito interessante, vale a pena dar uma olhada no documentário que fundamenta esse filme, porque eles tentam colocar tudo aquilo que a linguística não responde no filme, sabe? Não respondemos isso, mas vamos fazer um filme sobre isso, porque talvez esteja certo.
Então é bem interessante ver esse documentário de uma professora, né? Ele é todo em inglês, mas vale a pena de verdade assistir, porque ele explica um monte de coisa que a linguística foge às vezes. No próximo slide, só para terminar essa parte, a gente de fato entrar no livro. Ah, não, falta só esse e outro slide, que é para falar das letras, uma área bem abrangente. Eu fiz esse círculo ali só para que vocês pudessem ter uma ideia do problema que é a língua, né? Tipo, como ela fala com várias áreas. E ainda não tá ali nem a teologia, nem... tem outras áreas que não estão ali, porque eu não tenho tanto conhecimento assim para saber aonde que ela entra, né? Então, dentro do curso, o meu curso, ele focou nessas áreas na lista ali. Fonologia, morfologia, sintaxe, semântica pragmática, que são também os atos de fala, e análise do discurso. E eu coloquei hermenêutica ali, porque a Vicky vai falar um pouquinho sobre isso, e isso está dentro da área de literatura, de estilística. A minha área agora vai se tornar literatura, então eu estou entrando muito mais na literatura. Mas aqui eu estou explicando a área da linguística para que vocês possam ver o todo dela, né? Então, começaria com a fonética, que está ali dentro do espacinho pequeno, os fonemas, né? Ia para a fonologia, que é o estudo desse som. Iria para morfologia, que é o estudo das raízes dos morfemas, do significado de cada palavrinha, que daí para linguística a palavra não é um pedação, elas são pequenininhas, né, são morfemas. E daí a sintaxe, que é a estrutura da sentença, lá aquela árvore bonita do Chomsky, mais outras descobertas sobre a sintaxe, a semântica, que é de fato o texto, a pragmática, que é texto e contexto, e daí as outras trocentas áreas de análise do discurso, que é uma coisa bem forte na universidade, que seria o estudo das ideologias presentes em textos, contextos, cotextos, e assim vai. Para que fique claro, ali, por exemplo, tem o Umberto Eco, que ele sempre fala de toda a literatura, né? Ele não fala isso para linguística, para a área específica de linguística. Ele fala que toda obra é aberta, mas não é escancarada para análise de interpretação. Existem limites, e os limites estão na palavra. É isso que ele defende, é isso que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre interpretação. E daí eu só puxei a área da hermenêutica. Então isso aqui era só para que você pudesse ver o quão grande é a área da linguística, e eu nem aumentei para a área da literatura, porque a gente está focando na interpretação, né, na significação. Então, um monte de coisa sai desse slide. No próximo, eu vou só explicar para vocês. Vai lá. Esse aqui, até aqui, vocês têm muitas perguntas, talvez eu não esteja acompanhando elas porque eu não consigo abrir o bate-papo, mas tudo bem. Aqui, eu vou fazer... O que eu vou fazer, os professores não iam gostar disso. Eles iam falar, que horror, tá reprovado. Mas o que eu vou fazer é tentar fazer uma análise dessa sentença de modo fonológico, morfológico, sintático, semântico, pragmático e de discurso, para que vocês possam entender como que cada área tenta analisar os textos. Vou fazer bem rapidinho já para terminar a minha parte. Se eu for olhar para essa sentença do Fernando Pessoa, minha pátria é minha língua, pouco se me dá que Portugal seja invadido desde que não mexam comigo. Se eu for analisar esse livro dele, de modo fonológico, por exemplo, só baseado nos sons, eu vou tomar isso como uma pequena poesia e eu vou focar no som que mais se repete. O som que mais se repete, para minha escolha, para minha análise desse momento agora, é o som do M. O M se repete em minha, em língua, em me, em invadido, em não mexam comigo. Então, se repete muito, eu coloco e seleciono esse estudo e faço um estudo desse som especificamente. Por que tem tanto M nisso? Por que ele reforçou tanto esse som para dentro? Se eu fosse fazer um estudo morfológico, eu iria significar esse som. Iria entender por que esse som do mamamã se repete tanto. Normalmente, se você vê nessa sentença, esse mamamã se repete em raízes que estão ligados a possessivos. Então, minha, me, comigo. E tem outros que é o invadido e não mexam. Então, tá tudo relacionado com o ser, aquilo que é dele. Meu. Sempre. Morfológico, tem muita coisa para olhar aí, mas de modo bem raso seria isso. Semântica seria o sentido, né? O sentido do emprego nesse espaço e tempo. Eu teria que trabalhar as comparações, mudar o possessivo para verificar se faz sentido nessa sentença ou não.
de modo semântico, seria o sentido do emprego disso. Será que ele colocou tantos meus ali para dar que sentido? E eu tento explicar isso. Então, eu vou trabalhar com o sentido desse texto, levando em consideração que ele faz parte de um texto maior, que é o Desassossego, que tem o autor Bernardo Soares, que é um heteronômio do Fernando Pessoa. Olha que texto, né? Ele vai até o Fernando Pessoa, até chegar lá, você tem muito conteúdo para analisar. Pragmática. Se eu for analisar de forma pragmática, eu não poderia só analisar essa sentença. Eu teria que entender o livro Desassossego, entender um pouco mais sobre a construção desse escritor poético, escritor literário, o Bernardo Soares, que é uma pessoa de Fernando Pessoa, e eu teria que sair um pouco, entender um pouco o contexto disso, o extralinguístico, de fala, as implicações culturais e sociais, por que o texto é todo fragmentado. Eu teria que entender não só o texto e o livro inteiro Desassossego para essas frases sair aí, mas também entender por que Fernando Pessoa precisou dizer isso por meio de Bernardo Soares e não ele dizendo. Ele usou uma outra pessoa. E, por fim, se eu fosse fazer uma análise de discurso, eu teria que entender todas as construções ideológicas que vêm dentro desse texto de Fernando Pessoa. Entendendo a construção ideológica, eu teria que ir lá para trás e ver o que aconteceu com Lisboa nesse período. Se eu for fazer uma pesquisa rápida aqui, eu estava sabendo que Lisboa estava saindo de um período mais monárquico para uma construção de república portuguesa. A gente entende muita coisa só com base nisso, análise do discurso de Fernando Pessoa nessa sentença. Então, tudo isso é meio que pegar o pequenininho, o som, e ir crescendo em todas as áreas até entender por que o discurso dele defende isso. Nunca fiz um troço desse, o professor me reprovaria pela falta de respeito por cada área de doutorado que as pessoas têm em fono, morfo, sintaxe, semântica, pragmática e discurso, né? Enfim. Então, eu coloco ali para vocês a frase do Roman Jacobson para fechar todas essas áreas que eu discuti de linguística, para finalmente entrar no sentido, que é o mistério da ideia incorporada à matéria fônica, o mistério da palavra, do símbolo linguístico, o logos, um mistério que pede para ser elucidado. Então, eu entendo ele. Cada texto, cada detalhe que a gente tenta compreender da língua, a gente está realmente tentando elucidar um mistério que vai além da própria língua. Jéssica, desculpa, se eu não me engano, acho que você pulou a sintaxe. Sintaxe? Pulei, verdade, pulei a sintaxe. Assim, é verdade, eu pulei a sintaxe. Por que eu pulei a sintaxe? Acho que é porque eu não gosto muito dela. Mas a sintaxe seria entender a estrutura da sentença. Aí, tá? A sintaxe realmente iria entender toda essa estrutura que foi construída essa sentença. Eu ficaria na minha pátria, é minha língua. Entende? Ficaria entendendo quem que é o sujeito dessa ação, por que ele é o sujeito dessa ação. Não seria só uma explicação sintática, seria uma análise profunda do que a frase está querendo dizer. Mas em tese é isso, acabamos. Nunca fiz uma coisa tão rápida desse jeito para explicar o quão a área da linguística é abrangente. Então agora nós temos uma pausa para perguntas, depois de jorrar tanta coisa para vocês. Espero que, sei que vão ter muitas dúvidas, mas os livros que eu coloquei lá no final vão ajudar a compreender melhor cada uma dessas áreas. Oi. Eu queria fazer 2 contribuições, tá? Uhum. Uma é uma curiosidade e outra é sobre linguística cognitiva, tá? Uhum. Uma curiosidade, era conhecido por ter heterônimos, né? Ele tinha vários personagens, acho que é heterônimo o nome, tipo, vários com estilos de poesia diferentes. Uma coisa que não é muito falada, ele era astrólogo. Ele estava filosofia e ele fez um mapa astral de cada um desses personagens, a diferença de personalidade dele. Fecha o parede, é só uma curiosidade. Não, ele é muito complicado estudar Fernando Pessoa, porque você fala, cara, ele foi a única pessoa que de fato construiu a leve ideia que hoje eu tenho em publicidade sobre personas. Ele se aprofundou absurdo. Muito. É absurdo. É absurdo o nível de construção de pessoas. Sim, o estilo da poesia é diferente. Você lê Álvaro de Campos e você lê Alberto Caeiro. Alberto Caeiro. É completamente diferente. É muito diferente. Muito diferente.
Tem as hipóteses de que talvez ele tivesse mais de uma personalidade, o próprio Fernando Pessoa, né? Mas sobre a linguística cognitiva, eu tenho o livro aqui, ó, do Lakoff, tá? Você podia me emprestar. Eu também não manjo muito, não. Eu emprestar livro é outro problema, dar outra palestra sobre essa temática. Tem esse livro em português, acho que pela Unicamp, mas eu nunca achei para comprar. Tá? Talvez no site deles. Pelo que eu lembro, talvez até responda a pesquisa da Esther, eu não percebo que eu não leio nada sobre. Basicamente, eles entendem a língua como se fosse um software na mente. Então, as estruturas linguísticas, os conceitos e tal, a própria estrutura da língua, a sintaxe, é como se fosse um software que filtra a informação que não entra. Né? Então, a forma linguística delimita a forma como você pensa. Vai delimitar as informações que vão ser absorvidas, as que não vão ser absorvidas, as que vão ser importantes, as que não vão ser importantes. Né? Por isso que os caras começaram a estudar metáfora, começaram a estudar esses outros tipos de coisa, porque linguagem simbólica, analogia, porque eles começaram a perceber que isso tinha muito a ver com a forma como a mente entende e processa as informações, né? Tanto que, por exemplo, o filme lá do... como que é o nome? A Chegada, fala sobre o tempo. Fala sobre o tempo. A nossa percepção de tempo, cognitivamente falando, é muito dependente da nossa linguagem. Sim. Né? Na nossa língua você tem tempos verbais, e esses tempos verbais estruturam uma forma, eles são um reflexo de como a nossa mente estrutura passado, presente e futuro, as noções de tempo. Aspectuais. Se você pegar se você pegar outras línguas, tem línguas que tem 10 tempos verbais que a nossa. Isso afeta a forma como essa pessoa percebe o tempo também. Tanto que se você traduz texto, dificuldade para, tipo, a Vitória que entende alemão, tipo, ela sabe que tem certas coisas de tempo verbal ali que é complicado você tentar jogar para o português. Sim. E o filme joga muito com isso, né? É complicado, hein? Oi? Eu acho o português bem mais complicado do que no alemão verbal. Português é uma complicação por si só. Mas é porque tem motivos para essa evolução ir tão adiante nesse sentido, né? É muito legal pensar isso, que ele estrutura, né? Então, quando você tem uma criança, eu tenho ao contato com algumas que falam um número absurdo de línguas. E o modo como essa criança desenvolve áreas na vida. Aí você fica, nossa, eu jamais teria pensado em fazer isso, mas por que ela pensou isso? Como que ela estruturou esse caminho para resolver esse problema tão nova? Porque realmente ela não pensa só em uma língua, ela consegue transportar aquilo que está na mente dela para várias línguas e diferentes modos de resolver problemas. Isso ajuda muito a ter E mesmo assim, mesmo que ela aprendesse todas as línguas, não seria suficiente para sair dela tudo aquilo que existe de soluções mentais. Para você ver como realmente o que existe dentro da cabeça é muito maior do que aquilo que a gente expressa em diferentes línguas. Eu tenho uma pergunta para fazer? Pode. Quem é que tá falando? Desculpa, eu não consigo ver. Eu também não vejo. Tá muito pequeno. É o Chomba. É o careca que tá com fone de ouvido. É que eu só vejo a apresentação, né? Pessoal, só antes do Chomba perguntar, eu acho que talvez a pergunta dele possa ser a última antes da gente passar para a segunda parte. Já que já são 11h20, fico um pouco preocupada com o tempo, ok? É verdade, temos que correr. Minha pergunta é rápida. Na verdade, quando eu fiz mestrado em educação musical, eu escrevi um artigo justamente falando sobre violão popular e violão erudito, essas denominações de um ponto de vista linguístico. E eu senti que não foi muito bem aceito, porque eu argumentei que violão popular, como uma opção utilizada e amplamente presente na sociedade, ela tenderia a descrever algo realmente concreto que existe na sociedade, né?
E isso realmente é fruto de debates e, inclusive, de uma guerra de narrativas dentro da minha área específica, entre popular e clássico, porque daí entram valores do eurocentrismo. A minha pergunta seria, o fato de uma expressão ser amplamente utilizada, tipo, dá um Google, aparece milhões de referências, ela é, dentro da linguística, considerada uma forte evidência de que a gente pode tomar ela como uma categoria que corresponde a uma realidade fora da mente? Tá. Shwamba, eu posso te responder com a própria apresentação? Porque a gente vai agora seguir, porque a gente vai realmente falar disso. Significação, né? Isso. Porque o que está falado está dentro da significação. Total. É que justamente assim, né? As próprias categorizações são feitas por nós, né? Uhum. E realmente, essa questão do grito, ela vai ser bem criticada nos últimos tempos. E na academia é um problema, certo? Mas vou partir então para a segunda parte da apresentação e depois a gente volta na tua pergunta, pode ser? Porque aí a gente vai ter mais uma base para responder ela. Tudo bem? Sim, pode ser, ele falou. Eu acho. Acho que é o usuário dele. Então tá. Gente, então vamos agora para a segunda parte, dito. Antes eu queria dizer que eu não tô vendo ninguém, tá? E como eu falei, eu não sei se vocês estão dormindo, se vocês estão sorrindo, chorando. Eu não faço ideia, eu não consigo ver o bate-papo também. Totalmente, a única coisa que tem na minha tela é a apresentação, tá? Então eu peço que se tiver algum problema, se travar minha internet, ou se alguém fizer alguma pergunta, por favor me avisem, tá? Porque eu não tenho como ver nada, eu estou completamente cega nesse momento, vendo só a apresentação, ok? Em segundo lugar, eu queria dizer que eu vou apresentar uma área a qual eu não estudo. Então, eu sempre fui mais da linguística aplicada ao ensino. Isso aqui que eu vou apresentar para vocês é muito mais a filosofia da linguagem. Então, tem aí filósofos, né? Tem, por exemplo, o Paulo, que está aqui. O Bruno estuda muito filosofia, qualquer coisa. Eles me dão uma ajuda depois. E quando o Oscar nos convidou eu e a Jess para falar sobre linguística, a gente pensou, poxa, o que a gente pode apresentar relacionado ao tema de ciência e fé? O que pode ser tão interessante para o pessoal relacionado à linguística nesses campos? E aí a gente lembrou desse livro do Kevin Van Hooser, Há um Significado neste Texto? Quem estava com o livro ali era o Paulo, a Esther e o Bruno. Gente, ele é um tijolinho, tá? Ele tem umas 600 páginas. Então, eu só quero, né, esclarecer que a gente não vai trabalhar todo o livro, isso seria impossível. E só uma breve apresentação, o Kevin Van Hooser, ele é teólogo, né, e ele é professor pesquisador nos Estados Unidos. E entre as áreas que ele se concentra, ele vai estudar teologia sistemática, hermenêutica e pós-modernismo. O pós-modernismo é justamente o que a gente vai tratar agora no resto da apresentação. E alguns que tem publicados no Brasil. Tá? Essas datas aqui do lado, elas são publicadas quando foi publicado nos Estados Unidos, eu não sei exatamente quando chegou no Brasil. Então a gente tem o próprio Há um Significado neste, tá errado ali, Há um Significado neste texto, foi publicado nos Estados Unidos em 98 e chegou no Brasil em 2005, que eu acho um tempo relativamente bem curto, tá? Tem ali, 7 anos entre a publicação e a tradução, acho isso bem legal. É pela editora Vida. E os outros livros aqui apresentados, eles são da Vida Nova. Então tem o Drama da Doutrina, O Pastor como Teólogo Público e a Autoridade Bíblica Pós-Reforma. Ele é um autor muito interessante. E o que vai tratar propriamente esse livro? Ok? Há um significado neste texto. Então a pergunta é, quando eu pego um texto, quando eu pego um livro, será que eu consigo entender o que esse livro quer me dizer? Como é que eu descubro o significado desse livro? Uma pergunta antes, vocês estão me vendo? Ou vocês veem só a apresentação? Eu vejo a apresentação. Tá, vocês não estão me vendo, né? Não. Eu vejo os dois, vejo a apresentação e vejo você embaixo. Vejo os dois, igual o Paulo. Tá embaixo, beleza. É verdade. Tá, beleza, então. Ok. Então é a questão, quando eu pego um livro,
existe um significado nesse livro que eu possa entender? Pode parecer uma questão super boba, né? Tanto é que no início do livro o Van Hooser fala, nossa, mas uma coisa parece tão simples, por que eu preciso de um livro tão grande para falar sobre isso? Porque hoje em dia, com os pós-modernos e diversos autores, eles acreditam que não, que a gente não consegue descobrir o significado de um texto. Ok? Mas isso vai ficar claro mais para frente. Só queria te dizer para vocês que o Van Hooser ele vai dividir esse livro em duas partes. Primeiro, ele vai mostrar diversas teorias que desfazem a interpretação na parte 1. Então, a gente tem desfazendo o autor, desfazendo o livro e desfazendo o leitor. Só que ele não nos deixa apenas nessa questão do desfazer. Na parte 2, ele vai refazer a interpretação. Então, ele vai ressuscitar o autor, redimir o texto e reformar o leitor. Como o livro é muito grande, eu me concentrei aqui na questão da autoria. Então, será que existe um autor que escreveu o texto? São questões que parecem tão bobas, mas vou mostrar para vocês que não são, ok? Então, só para falar um pouco, a hermenêutica, a arte da interpretação, que é basicamente do que o livro trata, a gente ouve falar bastante, especialmente na teologia, é a reflexão sobre os princípios que corroboram com a interpretação textual correta. Então, por exemplo, eu tenho aqui, para quem está me vendo, o livro do David Koyzis, Visões e Ilusões Políticas, ok? Como é que eu pego esse livro e interpreto da maneira correta? É isso que a hermenêutica vai discutir. Isso sempre foi um assunto de exegetas e filólogos, só que nos últimos tempos se tornou uma preocupação dos filósofos também. E no século XIX, a hermenêutica ela se tornou um estudo do entendimento humano per se. Então, hoje em dia, tem a questão de que tudo é interpretado. Então, a realidade é interpretada, a cultura é interpretada. Certo? Para a gente entender um pouquinho sobre as ideias mais antigas, a gente teria que voltar a Platão, o mundo das ideias. Segurem agora esses conceitos que eu vou apresentar, imagino que a maioria conheça. Então, por exemplo, para Platão, certo? Eu tenho um mundo inteligível, um mundo perfeito, e nesse mundo perfeito eu tenho, por exemplo, a ideia de cão, ok? Agora, nesse mundo sensível, que é o mundo que eu posso tocar, o mundo que eu posso sentir, cheirar, enfim, eu tenho a matéria, eu tenho todos os cães existentes. Então, por exemplo, eu vejo um cão na rua e vejo um cão, sei lá, na esquina da minha casa, são cães diferentes, mas eu sei que eles são cães porque eu penso na essência de cão. Ok? Mas aqui no mundo sensível tem vários cães, mas eu sempre lembro da essência de cão, uma essência perfeita do que seria um cão. Ok? Isso é o platonismo. Isso está um pouco relacionado à própria linguagem. Então, por exemplo, eu tenho pinhão sensível, agora, isso não é exatamente o que Platão fala, certo? Mas eu tenho, por exemplo, o mundo... Eu vou falar aqui a realidade, tá? Eu tenho o pinheiro... E quando eu falo pinheiro, eu penso aqui no pinheiro sensível, ok? Então, eu tenho uma ideia de pinheiro e tenho o pinheiro do mundo sensível, ok? Isso seria, por exemplo, eu falo da linguagem, é bem o que a Jess falou antes. E aí eu evoco por si só o pinheiro aqui do mundo sensível. Isso seria o platonismo do significado, certo? Tá, mas agora voltando para a interpretação, tá, gente? Eu quero pegar um texto e entender o que eu faço. A gente tem na ideia moderna que a mente do autor é o lugar mais seguro para eu entender um texto, tá? E o autor moderno é tradicionalmente a base estável do significado, o que está bem relacionado a Descartes, que é um sujeito racional, autoconsciente, onideterminante. Então, por exemplo, aqui eu tenho um trecho do Van Hooser. Descartes, o pai da filosofia moderna, acreditava na capacidade do sujeito humano, por meio de um ato de autorreflexão, alcançar ideias claras e distintas, pelo menos acerca do eu. O significado também tem sua origem na consciência do falante, da mesma forma que é uma questão de palavras representando ideias. Então aqui, gente, um gráfico super simples que eu fiz. Então, beleza, vamos lá. Eu tenho lá, sei lá, imagina que esse carinha fumando cachimbo aqui seja o C.S. Lewis, tá? Exemplo. O que ele faz? Ele é para as concepções modernas, tá? Ele é um cara totalmente racional e consciente. Então, ele tem total noção do que ele está fazendo. E ele vai lá e pensa,
puxa vida, vou escrever um texto. Aí ele vai lá, senta, escreve o texto, ele tem totalmente consciência do que ele está fazendo, ele é racional. E ele vai lá e passa aquilo para o papel. E o leitor, para que o leitor entenda o texto, ele tem que pensar, nossa, o que o autor estava pensando? Certo? Ele tem que voltar à mente do autor. Então, nessa ideia moderna, a gente tem uma autora que ele é meio como se fosse um autor-deus, certo? O autor, ele é um co-criador, então ele é um criador completamente racional do seu texto, ok? E o Van Hooser aqui traz isso, o conceito de autor-deus, ok? Tá, mas qual é o problema disso? Então, a gente vai ter, mais recentemente, por exemplo, Jacques Derrida. Imagino que, pelo menos quem é da área de humanidades já ouviu falar bastante dele. Ele é um filósofo franco-argelino, ele é influenciado por diversos filósofos, como Heidegger, Hegel, Nietzsche. E é muito importante pontuar, gente, isso eu acho uma coisa incrível do livro do Van Hooser, é que o Van Hooser fala que o Derrida é um filósofo sério. Por que ele fala isso? Porque o Derrida sofreu bastante críticas de que ele estaria destruindo a filosofia, destruindo o conhecimento, destruindo o ser humano, ou de que a filosofia que ele faz não é séria. E eu acho muito interessante que o Van Hooser ele pega e estuda a fundo as teorias do Derrida e discute elas com bastante respeito. E para o Van Hooser, então, a filosofia do Derrida, a crítica do Derrida abalou a filosofia e conduziu a filosofia aos seus limites máximos. Por quê? Então, vamos lá. Para o Derrida, o que é a desconstrução? Então, na própria hermenêutica, desconstrução é descascar de diversas camadas históricas, retóricas, ideológicas de um texto, cujo objetivo é expor a natureza linguística arbitrária da sua construção original. Desconstrução é um método analítico intenso que resulta no colapso de tudo que atinge. Ou seja, o desconstrutor está menos em o que isso diz e mais em como ele organiza sua mensagem. Então, por exemplo, o desconstrutor ele vai pegar um texto e ele não vai mais ler como na ideia moderna. Isso aqui é um autor racional. Quando ele pega um texto, ele pensa, puxa, o autor, quando escreveu isso, ele estava preso em tais ideologias. Ele usou tais elementos retóricos para tentar me convencer, e isso é por causa da ideologia que influencia ele. Então, essa é a desconstrução, gente. Desconstrução não é ficar deitado na cama, viajando na maionese, tá? Eu sei que virou um termo bem popular, precisamos desconstruir isso, mas de onde vem? É justamente tentar entender as ideologias que influenciaram o autor para ele escrever o texto. O que acontece, tá, para o Derrida, influenciado pelo Saussure, depois ele desenvolve isso, é que para o Derrida, nós não somos autores racionais, conscientes. Para o Derrida, nós somos prisioneiros da língua. Então, vocês lembram do Pinheiro? Quando a gente pensa no Pinheiro, a gente tem que pensar na coisa do mundo do Pinheiro. A gente pensa, por exemplo, a gente já associa com as ideias que a gente tem do Pinheiro. Então, o Pinheiro é uma árvore natalina. Mas, quando eu penso que é uma árvore usada no Natal, eu já estou associando isso à festa cristã. Ou eu já estou associando isso a plantas. É uma classificação. Plantas estão em oposição a animais ou outros reis. Eu nunca consigo sair quando eu penso em Pinheiro. Para o Derrida, eu não consigo pensar no Pinheiro que está no mundo. Dicionário. Quando eu quero procurar, por exemplo, o significado de uma palavra, eu vou no dicionário e encontro mais palavras. Então, eu sou uma prisioneira da linguagem. Eu não consigo pensar em nada fora da linguagem. A minha visão de mundo é da linguagem. Então, para o Derrida, não existe nada que ele é ciente. O Derrida nega isso. Para o Derrida, o autor é mais mais um sujeito perdido na sua própria linguagem, lutando contra as correntezas. Ele está preso pelas ideologias, ele também tem um inconsciente que atua sobre ele. Então, o autor é mais um escravo da linguagem do que o senhor sobre ela. É bem complicado.
Então, o que acontece? Os descrentes hermenêuticos, como Derrida, eles não acreditam que o autor seja a base do significado. Para eles, a verdade depende do leitor e não do autor. Então, por exemplo, eu vou ler o livro ali do David Coites, Visões e Ilusões Políticas. O significado para o Derrida depende de mim, leitor, e não do autor. Certo? Porque o autor nem está mais ali, eu só tenho a materialidade do texto e a minha resposta como leitor. E o que acontece? Para esses autores, como Derrida, o autor está morto, assim como Deus está morto. E aquela coisa, o mundo é um construto da mente, isso vai ter origem em Nietzsche, ok? Que a verdade, significado e próprio mundo são construtos humanos. Então, como leitor, eu mesmo posso fazer meu significado. Eu pego o texto, gente, eu sou livre para fazer o meu significado. Porque para o Derrida, impor um significado é uma forma de autoritarismo. E tem toda aquela coisa, né? São as ideologias, é o eurocentrismo. Então, impor que o autor, a base do significado seria uma maneira de eurocentrismo. Isso tem origem na nossa filosofia ocidental, enfim. Tá, mas e agora, José? Como viveremos? Eu coloquei assim. Qual é o problema de... Então, qual é o problema de todas essas coisas que eu tô falando aqui? É que elas não se encaixam com a nossa cosmovisão cristã. Então, Van Hooser traz sobre a linguagem. Agora, na perspectiva bíblica, é que a linguagem é uma dádiva de Deus, para ser usada de forma grata e responsável quando nos comunicamos com os outros. Ela é uma capacidade concedida por Deus, que possibilita aos seres humanos se relacionarem com Deus, com o mundo e uns com os outros. Então, a linguagem é como se fosse um presente. Com a linguagem eu me relaciono com Deus, me relaciono com os meus semelhantes. Com a linguagem eu falo sobre o mundo. As escrituras, elas têm momentos bem importantes do uso da linguagem. Por exemplo, quando Deus nos promete alguma coisa, quando nós louvamos, profetizamos. Quando a gente prega o evangelho, a gente está fazendo um uso da linguagem, um uso responsável. Então, na perspectiva bíblica, Deus nos considera responsáveis pelo que a gente fala, ok? Então, como é que eu vou encaixar as ideias da desconstrução com a perspectiva bíblica? Para o Van Hooser, são coisas que não se encaixam. Então, por exemplo, a gente tem o James Orr, que vai estudar a cosmovisão. O James Orr, ele vai falar que a gente procura a gente procura compreender a realidade integralmente. E como é que eu vou compreender a realidade integralmente se eu tenho essa ideia bíblica de linguagem e eu tento encaixar com a desconstrução? Não tem como. É por isso, agora falando pessoalmente, se um cristão vai a fundo na desconstrução, ele pode ter bastante conflitos, porque não se encaixam. Essas ideias não se encaixam. O que o Van Hooser vai fazer? Ele vai ressuscitar o autor. Então, vocês lembram que o autor está morto? Ele vai ressuscitar o autor com um novo modelo. Para isso, ele vai evocar diferentes estudiosos. Então, o Wittgenstein, o Austin com os atos de fala, o John Searle, o Paul Ricoeur, o Habermas. E qual é a nossa nova ideia de linguagem que a gente pode se encaixar com uma concepção bíblica? É pensar o significado não como algo que as palavras têm, mas sim como algo que as pessoas fazem. Então, que característica a linguagem comum é menos o jogo de sistema de signos do que uma forma de comportamento governado por regras? Vai ficar mais claro. Neste novo modelo, o autor, ele ressuscita, tá? Mas ele não é mais o sujeito cartesiano, que é totalmente autoconsciente e racional. É porque isso é impossível. A gente sabe hoje em dia que o ser humano, ele não é totalmente racional, ele tem um inconsciente. Não tem como a gente voltar a isso. Mas, nesse novo modelo, o autor, ele também não é escravo da linguagem. Ele é visto como um agente comunicativo, um cidadão da linguagem. Então, o significado, ele está menos relacionado com os elementos linguísticos e com o jogo, e mais com a responsabilidade dos agentes comunicativos, ou seja, com a própria comunicação. Para os filósofos da linguagem ordinária, como é que eu entendo o texto? Eu tenho que pensar no contexto e nas circunstâncias de uso. Então, vocês lembram que o Derrida falou, não existe nada fora de um texto? Para os filósofos da linguagem ordinária, não existe nada fora de um contexto. E aí tem o Austin, que desenvolve as ideias dele aí depois de Wittgenstein.
E ele vai falar que a melhor maneira de a gente estudar a relação da palavra com o mundo é examinando as situações nas quais nós usamos ou não usamos determinadas expressões, ou seja, realmente avaliar o contexto. E aí entram os atos de fala. Eu vou passar bem rapidinho por isso, mas o que a gente tem? Que falar é agir. Então, eu não penso no significado, eu penso na fala como um ato em si. Então, por exemplo, quando eu falo... Eu não estou só evocando coisas do mundo. Por exemplo, o pinheiro, falando do pinheiro. Quando eu falo, eu estou fazendo uma ação, ok? Eu estou agindo, estou fazendo o próprio ato. Então, o Austin ele vai dividir em atos locucionários e locucionários perlocucionários, mas não se atenham a esses nomes. Basicamente, por exemplo... saber se dá para pesquisar pragmática. Exatamente, isso é pura pragmática. Por exemplo, eu falo assim, me perdoe. Eu estou dizendo a frase, me perdoe. Mas eu estou agindo através do que eu estou falando. Eu estou basicamente pedindo para a pessoa me perdoar. E eu produzo um ato perlocucionário, um efeito nela. Então, quando eu falo me perdoe, eu quero ser perdoada e eu faço com que ela me perdoe. Quando eu falo me perdoe, não mudou nada no mundo. Não aconteceu nada real. Assim, não explodiu um fogo de artifício. Eu estou agindo através da minha própria fala. Para ficar mais claro, tá? Vamos dizer que eu esteja com o Nick lá na sala. E aí, ele abre a janela, tá? E eu falo, ai, como tá frio aqui. Eu não tô, gente, só constatando que tá frio. Eu tô basicamente querendo dizer, pelo amor de Deus, fecha a janela, tá maluco? Tá muito frio. Então, eu provoco nele também um efeito. Com isso, se ele for legal, e ele vai lá e fecha a janela. Então, quando eu falo, eu não apenas estou falando coisas do mundo, eu estou fazendo coisas. Eu estou pedindo para que ele feche a janela, mesmo que a minha frase seja como tá frio aqui. E com isso, a gente tem realmente a fala como o próprio ato de fazer. Ok? Então, eu tenho que pensar, por exemplo, para eu entender, de voltar aqui, para eu entender a frase como tá frio aqui, eu tenho que entender o contexto de fala. Então, se o Nick vai lá escancar a janela e eu falo como tá frio aqui, eu fiz isso num tempo e espaço específico. E o que acontece? Quem quem ouve a minha frase vai entender que eu tô falando em relação à janela, porque essa pessoa está pensando no contexto de uso. Da mesma forma, para o Van Hooser, evocando Austin, Wittgenstein e outros autores, para eu entender um texto, eu tenho que pensar no contexto que o autor fez aquele texto. Então, o autor ele é mais um agente histórico, ok? Então, por exemplo, eu vou ler C.S. Lewis, eu vou tentar entender de onde C.S. Lewis está falando, os diversos elementos que ele está evocando para colocar no texto. Então, ele está falando da Inglaterra, ele era um estudioso de literatura medieval, ele viveu 2 guerras e isso impacta ele de alguma forma, ele era professor de Oxford. Então, quando ele escreve um texto, ele coloca todos os elementos que fazem, que tem a ver ali com a historicidade dele no texto, ok? E aí, eu como leitor, eu vou entender, por exemplo, quando ele falar de guerras, talvez ele esteja falando da Segunda Guerra Mundial, porque aquilo faz parte do contexto dele. E quando ele escreve, ele coloca isso no texto de forma que o leitor perceba isso, certo? Então, o leitor, ele também tem um certo impacto no autor. Por exemplo, gente, o que é uma nota de rodapé? Nada mais é do que o autor tentando explicar algo extra para o leitor. Então, o leitor, de certa forma, também impacta o autor. O autor pensa, ok, como é que eu vou deixar isso claro? Vou fazer uma nota de rodapé. Então, as palavras para o Van Hooser, elas adquirem um significado porque elas são usadas num tempo e lugar específico, ok? Então, vejam. Deixa eu voltar aqui. Então, quando eu quero o significado, eu ainda vou voltar para o autor, mas não para a mente dele, para o subjetivo dele. Eu vou voltar para ele e o contexto dele. Uhum. Então, aqui se encerrando, também outro elemento que a gente traz é o próprio Habermas, outro autor, perdão, que a gente traz é o próprio Habermas. Para o Habermas, justamente usar a língua, eu vou pensar na comunidade linguística. E lembrando que o Habermas, ele se dedicou a vida dele ao estudo da democracia, e a própria democracia, ela só pode ser comunicação. Ok? Então, o sujeito, ele não é mais uma consciência
soberana, mas uma participação da ação comunicativa. Então, gente, o autor ele continua sendo o fundamento do significado, mas o significado não está na consciência, mas na própria ação comunicativa. Ok? Então, o significado ele está lá. Então, respondendo à pergunta do livro do Van Hooser, há um significado nesse texto? Sim, há um significado nesse texto. O significado está ali, colocado pelo autor. Ok? E esse significado existe anterior à minha leitura e à minha interpretação. E para o Van Hooser, negar isso é como negar o próprio passado, é negar que existe um autor que colocou lá, que sentou a bunda na cadeira e escreveu. Quando eu nego que uma autoria, eu estou negando o próprio autor e o próprio passado. O Van Hooser diz que quem faz isso está fazendo como, por exemplo, o pessoal do revisionismo histórico faz. Ele fala da mesma forma que pessoas conseguem negar o Holocausto. Então é um negócio bem pesado para o Van Hooser falar que não existe um significado no texto e não existe autor. E então a gente não é mais escravo da linguagem, mas nós somos agentes comunicativos que usam a linguagem para se comunicar. Ok? Para o Van Hooser, abdicar disso é abdicar da própria liberdade e da nossa responsabilidade como agentes comunicativos. A gente tem umas referências que a gente passa para vocês. Essas referências são interessantes. Estou louca para ver vocês de novo. Para que vocês possam aprofundar em dessas temáticas que a gente compartilhou, né? Mas esse finalzinho que ela falou do contexto tem muito a ver com a mini análise lá do Fernando Pessoa, que quando analisamos, mas rapidinho a gente olhou a frase dentro de um texto, dentro de um contexto maior, tudo você percebe que não foi jogado. Ninguém fala lá minha pátria é minha língua se não tem alguma coisa que explica o motivo dessa sentença. Então tem um significado nesse texto. A gente pode olhar assim para a vida do Fernando Pessoa e ir saindo para o livro dele, depois sair para a cidade dele, para o contexto e para os problemas. Por que ele disse isso? E o que permitiu ele dizer isso, né? Existe sim um significado e é possível sim encontrá-lo quando você liga ele ao contexto e ao agente que está criando também essas sentenças num contexto. Existe um porquê.